Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou neste domingo, 5 de fevereiro, agora pela manhã, já quase no horário do almoço, né? Já posso falar que é domingo à tarde. A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, terceira divisão. Lembrando, 16 clubes, turno único, são 15 jogos, foi o quinto agora. Terminando os 15 jogos, os 8 primeiros colocados garantem classificação à segunda fase e os 2 últimos são rebaixados. Pois bem, os 2 últimos seguem o mesmo. O Votuporanguense estava vencendo até os 50 do segundo tempo, tomou um gol numa falha do goleiro, perdeu a chance da primeira vitória e olha, continua na lanterna, um pontinho em 15 disputados. O São José apanhou mais uma e o Maxandro foi demitido. Aliás, a quarta demissão na competição. Lá em cima na ponta da tabela, o equilíbrio é terrível, gente. Muito equilibrado. Tanto que na última rodada a gente tinha 3 times nas primeiras colocações. Agora são 2 e nenhum dos 3. Agora Sport Clube São Bernardo com 10 e Red Bull Bragantino 2 com 10. Aí o Itapirense e o Capivariano, que dividiam a liderança, agora caíram para terceiro e quarto colocado. O Bandeirante, que perdeu, foi para quinto. Então percebam que a situação ali na ponta da tabela vai se invertendo. Inclusive temos 2 novidades dentro do G8. Entraram o União Suzano e o Audax, que venceram na rodada. E saíram justamente o Barreto e o Desportivo Brasil, que não venceram na rodada. Então, por tudo isso, vocês percebem que o campeonato, quinta rodada, e a tendência é que vai equilibrado, hein? Que vai equilibrado. Bom, antes da gente falar dos 8 jogos dessa partida, dessa rodada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir o seu like, pedir sua opinião, vamos trocar aquela ideia que a gente faz ou lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou lá no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, então vamos começar então com o novo líder, né? O novo líder é aquela situação, né? Ele tem os mesmos 10 pontos, o Sport Clube São Bernardo, os mesmos 10 pontos do Red Bull Bragantino, mas nos critérios, o Sport Clube São Bernardo é o novo líder. E ele venceu o Desportivo Brasil, duelo de times do G8, que agora o Desportivo Brasil com a derrota, perdeu por 2-1, saiu do G8. O Sport Clube São Bernardo, do técnico Renato Peixe, fez um bom primeiro tempo, jogou em casa. Se você pegar no primeiro tempo o time do Fábio Totti, o Desportivo Brasil, e o time do Renato Peixe, Sport Clube São Bernardo, começaram o jogo com uma tendência de certo equilíbrio. Mas daí o Rafael Carioca, logo com 8 minutos do primeiro tempo, acabou fazendo 1-0, né? E aí você sempre dá aquela situação de um pouco mais tranquilidade, né? Rafael Carioca faz dentro da área, o Vandinho faz uma finalização, erra a finalização, ele erra chutando o gol. Ele errou, a bola desviou, o Rafael Carioca veio e fez 1-0 com 8 minutos. Aí o jogo foi lá e cá, né? O Desportivo Brasil teve algumas poucas oportunidades, o Sport Clube São Bernardo poucas oportunidades, muito equilíbrio, 2 equipes no mesmo nível, fomos para o intervalo. Vem o intervalo, o Desportivo Brasil jogando em cima, perdendo o jogo, foi e estava melhor em campo. Pênalti para o Desportivo Brasil, né? Aí o Rodrigo Andrade, cara experiente, chegou até por causa disso, cobrou, o David Becker fez uma bela defesa e olha, impediu o gol de empate do Desportivo Brasil. Isso foi aos 12 do segundo tempo. Aí já logo depois, aos 23, o Sandrinho, que tinha acabado de entrar, aproveitou um vacilo do goleiro, 2-0. 2-0. Perde pênalti, 2-0, aí o São Bernardo ficou tranquilão na partida, teve até chance com o Guatapará e tal. No finalzinho do jogo, já nos acréscimos 49 do segundo tempo, mais um pênalti para o Desportivo Brasil. Aí o João Paulo, aquele mesmo, começou na base do São Paulo, falou, deixa que eu bato. Cobrou, descontou, 2-1, mas a situação ficou assim. Sport Clube São Bernardo, 10 pontos, primeiro colocado, novo líder, e aí o Desportivo Brasil deu uma despencada na tabela, foi para a 13ª colocação com 6, mas a 1 do G8. É aquela coisa de vai entrar, vai sair, porque é a diferença de 1 ponto. E quem tem 10 pontos também e divide a liderança, mas pelos critérios está na segunda colocação, é o Red Bull Bragantino, que fez o grande jogo da rodada. O grande jogo da rodada. Venceu por 4-3 o Marília. Aliás, o Marília, que vem no G8, caiu para a 8ª colocação. O Marília, nos últimos jogos, 5 jogos, tomou 10 gols. E curiosamente, depois que o Guilherme trocou para 3 zagueiros, tirou 3 zagueiros, volta 3 zagueiros, tira de 3 zagueiros,
talvez aí isso aí tenha algum probleminha, porque o Marília é um time forte. E olha, no primeiro tempo foi 4 gols. Tivemos 4 gols. Olha que jogão. O Viniegra, com 10 minutos do primeiro tempo, faz 1-0. Aí o Eric Bessa empata 1-1 aos 17. Né? Aí depois você tem aos 21, logo em seguida foi aos 17, o Bessa aos 21, o Viniegra novamente faz 2-1. E aí, aos 23, o Heitor Roca pegando o lateral esquerdo, pegando o rebote, faz 2-2. Fomos para o primeiro tempo com um jogaço 2-2. Veio o segundo tempo, continuou o jogo equilibrado. Até que numa jogada do Viniegas, que tinha feito os 2 gols do Red Bull Bragantino 2, faz um cruzamento e o Quinteiro faz 3-2. Aí ele faz 3-2 aos 35 do segundo tempo. Você vê como o jogo foi equilibrado o segundo tempo todinho. E aos 38, o Everton, artilheiro Everton, fez seu terceiro gol na competição. O artilheiro foi o terceiro gol na competição, ele é o vice-artilheiro, aos 38. Então fez 4-2. O Orlando Júnior, nos acréscimos do segundo tempo, ainda fez 4-3, já mais ou menos ali perto do final do jogo. E o jogo, que teve 198 pagantes apenas, terminou esse jogaço. Red Bull Bragantino 2, do Fábio Matias, 4, Marília 3, do técnico Guilherme. Bom, o Marília, apesar da derrota, está na 8ª colocação, fechou ali, ainda está dentro do G8, aquela coisa. E o Red Bull Bragantino 2 subiu, hein? Subiu, e de 5º colocado ele passou a ser segundo, dividindo no mesmo número de pontos do líder. Então ficou Sport Clube São Bernardo 10 pontos, Red Bull Bragantino 10 pontos também. O Capivariano, que era o líder, acabou empatando em casa com o Grêmio Prudente. Jogo equilibrado, o Grêmio Prudente vem empatando, é o segundo empate dele consecutivo, e aí ele saiu, ainda não conseguiu voltar para o G8. O Grêmio Prudente essa semana anunciou a contratação do lateral esquerdo Cezinho, mesmo que jogou na Portuguesa. Você vê que o Grêmio Prudente está procurando reforços, né? E lá na Arena Capivari, nós tivemos 1.258 torcedores acompanhando legal o empate em 1-1 Capivariano e Grêmio Prudente. Bom, primeiro tempo muito morno, muito pegado, 0-0, sem tantas situações. E você vê que o equilíbrio, que no segundo tempo, após uma cobrança de escanteio, o Leonardo fez 1-0 para o Capivariano aos 22. E aí também no finalzinho do jogo, cobrança de escanteio, também de cabeça, o Lucas Gomes fez 1-1, o jogo acabou equilibrado. Capivariano caiu 2 posições, de primeiro para terceiro, mas com 1 ponto de diferença, ótima classificação. Grêmio Prudente com 6 está em 11º, mas também a 1 do G8. Então é tudo muito próximo. O campeonato é muito equilibrado mesmo. Aí o Capivariano você tem o Itapirense. Itapirense, gente, estava perdendo, foi jogar com o Votuporanga, o jogo agora 10 horas da manhã, nesse domingo, dia 5 de fevereiro. O jogo equilibrado no primeiro tempo, muito calor, poucas oportunidades e tal. Começo do segundo tempo, o Gabriel Almeida fez 1-0 para o Votuporanguense. E o jogo estava 1-0, a primeira vitória, a torcida fazendo a maior festa lá, pô, vencendo um time que, pô, foi líder, tá na ponta da tabela, tá dentro do G8 e tal, até que saiu uma falta. Com 52 minutos do segundo tempo, o Gabriel cobrou e o goleirão Douglas falhou. E olha, enterrou a primeira vitória do Votuporanguense. Pontinho feito do Votuporanguense, Rodrigo Cabral pressionado, o técnico, mas um pontinho, o último colocado, continua na lanterna, o Votuporanguense. E Itapirense, o ponto foi bom, perdeu uma posição, era o terceiro e agora é o quarto, 9 pontos, uma diferença de 1 pontinho. Situação muito tranquila mesmo. Já quem estava ali dividindo a liderança na rodada passada, né, com o Bandeirante, o Bandeirante de Birigui, que estava dividindo a liderança com o Itapirense e com o Capivariano. O Bandeirante de Birigui foi jogar em Rio Preto, começou ganhando por 1-0, uma cobrança de falta bonita no finalzinho do primeiro tempo do Lucas Lima, né? Antes de fazer esse gol, Lucas Lima, o Tatá quase tinha feito, o Wallace quase tinha feito, enfim, um primeiro tempo que o Bandeirante mereceu vencer. Veio o segundo tempo e aí o Rio Preto virou o placar jogando muita bola diante de um time forte e Rio Preto se classificando ali dentro assim, ele não está no G8, ele tem 7 pontos do Marílio, 7 pontos do Audax e 7 pontos do União Suzano. Nos critérios ele é 9º, mas você vê que é a pontuação de G8, ele tem a pontuação de G8. Porque graças a essa vitória sensacional.
Terminou o primeiro tempo perdendo por 1 a 0 o gol do Lucas Lima de falta. Aí o Vinícius o Pequeno, depois de um pênalti sofrido por Guatapará, cobrou pênalti aos 22, empatou 1 a 1, ficou em cima, até que o Gabriel Lima, aos 48 do segundo tempo, saiu na cara do goleiro, daquele toquinho nojento, fez 2 a 1, virada. O Jacaré, pelos critérios, está fora da zona de classificação, do G8, era o 9º colocado. Mas tem o mesmo número de pontos do 6º, do 7º, do 8º, enfim, a briga para o Rio Preto tá maravilhosa, né? Tá sensacional. E isso é o que importa principalmente para o seu torcedor. Quem entrou pela primeira vez no G8 foi o Audax. O Audax começou mal, começou o campeonato mal, foi jogar com o Matonense. Segundo jogo do Matonense, que trocou de treinador, Luiz Carlos Martins, e segunda derrota. Audax 1, Matonense 0. E aí, o jogo muito equilibrado, o Maranhão perdeu chance de um lado, o goleiro, o Paulo Vitor, salvou o Audax do outro, pata, aquela coisa assim. Aí o Wade, goleiro do Matonense, também fez grandes defesas, tudo. Ao longo da partida, os goleiros brilharam mais que qualquer jogador. Tudo caminhava para um 0 a 0, até que o Kendi, numa jogada do Bolinha bonito pela direita, ele cruzou, o Kendi foi lá, fez 1 a 0, vitória do Audax. Com a vitória, o Audax foi a 7 pontos. Pelos critérios, ele é o 7º colocado, entrou no G8, o que é uma festa, né? E o Matonense é o antepenúltimo, ele tem 4 pontos, é o 14º. O São José tem 3, está na zona de rebaixamento, o Votuporanguense tem 1, está na zona de rebaixamento. Ou seja, o Matonense não engrenou ainda, 2 jogos e 2 derrotas com o Luiz Carlos Martins, situação delicada na tabela, hein? E pro Audax, tudo é festa. Já o São José, gente, o São José essa semana tem uma semana conturbada, pediram a cabeça do técnico Max Sandro, a torcida uniformizada desafiou o time para um jogo contra a uniformizada para ver quem ia enfrentar a União Suzano, falando que o time é muito ruim, uma pressão terrível, foi jogar em casa contra a União Suzano e apanhou de 3 a 0, gente. Torcedor, mas o torcedor foi lá 1.497 pessoas, mas pegaram no pé da torcida, pegaram no pé da torcida, pegaram no pé dos jogadores, o técnico Max Sandro foi demitido. O Vinícius Paiva, um dos jogadores, foi dispensado. A diretoria disse que agora essa semana vai anunciar mais dispensa de jogador. O time é muito ruim. Pô, não perceberam isso quando contrataram, gente? Mas enfim, 3 a 0 São José perdeu. Vamos falar que o Gabriel Mendes fez 1 a 0 com 21 no primeiro tempo no cruzamento do Rafael. Aí o Patrick Fabiano, eu estava até anotando aqui, ó, o Patrick Fabiano com 3 gols é um dos vice-artilheiros da competição. Ele fez mais 2. O Patrick Fabiano fez 2 a 0 aos 37 do primeiro e fez 3 a 0 aos 3 do segundo. O jogo começou o segundo tempo e já estava morto. Aí a torcida vaiou, o time não reagiu. Max Sandro, 4º treinador em 5 rodadas, já trocar de time, né? Vamos lembrar que o Sertãozinho tinha demitido, o Matonense tinha demitido, e o Barretos, o técnico, pediu demissão. Então foi o 4º clube a mudar de treinador em 5 rodadas. Uma surra, bom para o União Suzano, claro. O União Suzano deu uma reagida ali na tabela, passou a integrar agora de novo o G8. Ele entrou, ele era a 10ª, agora ele é o 6º colocado. E o São José continua na zona do rebaixamento. Time que tem torcida, tem estádio, tem tudo. Uma situação clamorosa, horrorosa do time do São José, né? É uma pena. Sertãozinho, olha, o Sertãozinho estava 2 anos sem vencer em casa, desde 26/8/1920. Mais de 2 anos sem vencer em casa. E não é que venceu o Barretos por 3 a 1? Olha, e olha que situação curiosa. O Samuel Dias chegou, conseguiu a primeira vitória assim que chegou. 2 jogos, 2 vitórias, né? Luiz Carlos Martins, 2 jogos, 2 derrotas na Matonense. O Samuel Dias, 2 jogos, 2 vitórias. E olha que interessante. O Sertãozinho agora, ele tem 6 pontos com essas 2 vitórias. Ele foi para 10º colocado e está 1 pontinho do G8. Time que estava lá chafurdando perto da zona do rebaixamento. Olha a diferença de 2 vitórias seguidas. Olha a diferença. Bom, Léo Muchacho, 1 a 0 com 11 do primeiro tempo. Léo Muchacho, 2 a 0. O Lucas Black num passe do Lucas Formiga faz 2 a 0 com o primeiro tempo. 17 minutos do primeiro tempo já estava 2 a 0. Léo Muchacho aos 11 e Lucas Black num passe do Lucas Formiga aos 17. Aí, ainda no primeiro tempo, aos 24, Júnior Batata cobrando o pênalti 2 a 1. Júnior Batata é o novo artilheiro isolado da competição, 4 gols. Mas o Barretos perdeu esse jogo e saiu do G8. Ele é artilheiro, mas seu time perdeu vaga no G8. Júnior Batata descontou. Aí o Léo Muchacho, já no finalzinho do primeiro tempo,
fez 3-1. Ou seja, os 4 gols saíram no primeiro tempo. Segundo tempo, Inteligente ficou tocando bola, aquele calor terrível em Sertãozinho, tocando bola, valorizando. Barretos não conseguiu mais nada. 3-1, vitória sensacional. O torcedor fez festa, claro, tinha que fazer mesmo, né? Primeiro começa Havaiano, daí mandou embora o Basílio Amaral. Agora veio o Samuel Dias, 2 vitórias, rapaz. Pô, tem que fazer festa mesmo. Fazer uma festa terrível. Aí, pra gente finalizar a rodada neste final de semana, o Votuporanguense jogando em casa. Tava falei para vocês, 1-0 gol do Gabriel Almeida. E Itapirense depois com o Gabriel cobrando falta empatou. Então tivemos Capivariano 1, Grêmio Prudente 1, Esporte Clube São Bernardo 2, Desportivo Brasil 1, Rio Preto 2, Bandeirante 1, Audax 1, Matonense 0, São José 0, União Suzano 3, Red Bull Bragantino 4, Marília 3, Sertãozinho 3, Barretos 1, Votuporanguense 1, Itapirense 1. 25 gols é a melhor rodada, hein? A terceira rodada teve 25 gols, também a melhor rodada com número de gols. E aí a gente tem o G8, Esporte Clube São Bernardo 10, Red Bull Bragantino 2, 10, Capivariano 9, Itapirense 9, esses os 4 primeiros. Quinto colocado, Bandeirante 8. Sexto colocado, com 7º União Suzano, Audax o 7º com 7, Marília 8º com 7, Rio Preto o 9º com 7, fora do G8. Aí você vê com 6, com 1 ponto atrás, Sertãozinho, Grêmio Prudente, Barreto e Desportivo Brasil. Aí a Matonense, 14º, com 4 pontos, aí sim tá uma vitória do G8, e aí você tem o São José com 3 e o Votuporanguense com 3, os dois na zona do rebaixamento. E aí pra gente encerrar, rapidamente, quarta-feira agora, hein? Quarta-feira agora, toda a rodada. Toda a rodada, sexta rodada vai ser quarta-feira agora. 3 horas da tarde, Votuporanga, Votuporanguense e Desportivo Brasil. 3 horas da tarde ainda, em Matão, Matonense, Red Bull Bragantino 2. 3 horas da tarde de quarta-feira, dia 8, União Suzano e Audax, em Suzano. Aí 19h30, lá em Presidente Prudente, Grêmio Prudente e Esporte Clube São Bernardo. Aí você tem 20 horas, Barretos e Rio Preto. 20 horas, Marília e Capivariano. E 20 horas, Itapirense e São José. E claro, na quinta-feira eu venho com todos os detalhes, artilharia, quem subiu, quem desceu, quem está dentro do G8, quem está na zona do rebaixamento, tudo para você, da sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, próxima quarta-feira, 8 de fevereiro. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!